Estamos de volta com o Hora da Saúde. No programa de hoje nós estamos falando sobre dores de cabeça, cefaleias, enxaqueca. Continuo com o Dr. Marcelo Gobo Júnior falando mais sobre esse assunto e, como eu já antecipei no primeiro bloco, Dr. Marcelo, dores de cabeça podem estar associadas a outras doenças? Podem. Então a gente tem desde as causas de cefaleia secundária clássicas, como por exemplo essas alterações vasculares, alterações de neoplasias, alterações de neuroinfecção, que tem esse padrão de expansão, até outras doenças como sinusopatias, que são acometimentos de doenças do seio da face, outras doenças sistêmicas como as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, ou resfriados comuns, gripes, que podem ter esse padrão de cefaleia como uma dor associada, um sintoma associado. Certo. Marcelo, como tratar a dor de cabeça, né? E existe tratamento definitivo? Tanto que a gente pensa em cefaleia quanto a gente pensa em enxaqueca. Então, a gente precisa identificar qual é o tipo. Existe, inclusive... Primeira coisa. Exatamente. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, descartar se é uma causa primária ou secundária de dor de cabeça. A gente vai saber isso a partir da história, do exame clínico, da avaliação daquele indivíduo. Então, falando das cefaleias que são primárias, a gente não vai falar aqui das causas de cefaleia secundária. Então, falando das causas primárias, a gente vai precisar avaliar se é do tipo tensional ou do tipo de migrânia. O tratamento em si ele não é tão diferente na crise aguda, né? A gente tem opções diferentes de tratamento diante da crise aguda, que vão estar mais associados ao tratamento da cefaleia tensional ou da enxaqueca clássica, se há uma presença de aura ou não. A aura é um fenômeno que acontece anteriormente ao período da enxaqueca, né? Na enxaqueca, você pode ter a presença de aura ou não. O indivíduo que tem enxaqueca, às vezes ele sabe que ele vai ter a dor. São aqueles enxoos, aquela sensação ruim, seria isso? Você pode ter tanto esse pródromo com essas alterações, né, de às vezes um enjoo, às vezes formigamento de alguma parte do corpo, de extremidades. Você pode ter escotomas, que são alterações luminosas, pontinhos assim na vista, são sensações que acontecem e antecedem a dor. Às vezes o indivíduo pode saber que ele vai ter dor, mesmo que ainda não aconteça a aura. Então ele sabe que vai ter dor, aí começa a aura e aí evolui para o episódio. Outro sintoma muito associado ao padrão de enxaqueca migranoso são náuseas e vômitos, intolerância à luz, intolerância ao som, né, que são os sintomas clássicos da enxaqueca. E a gente precisa se atentar a isso. Algumas vezes você pode ter até alguns tipos de crise convulsivas associadas e que vão causar esse padrão de aura, que não tem dor de cabeça, né? Não é a dor de cabeça, mas você pode ter esse padrão de aura em situações de crise. E aí é importante a gente separar se a causa da aura é da dor de cabeça ou de algum tipo de crise. No caso das cefaleias já é mais tranquilo. Na verdade, são tratamentos diferentes, né, em uma situação e outra. Marcelo, a enxaqueca ela pode ocorrer em períodos alternados da vida? Por exemplo, o indivíduo que apresente enxaqueca em um período, ele pode nunca mais apresentar a doença ou não? Ele sempre vai conviver com a enxaqueca? Essa é uma pergunta interessante, Dualcia. O que mais acontece é o padrão de deflagração da dor está associado a fatores ambientais. Então, às vezes, você vai ter o indivíduo tendo crises frequentes em determinados períodos porque está mais exposto àquele deflagrador ambiental. E a partir do momento que você descobre qual é esse deflagrador, você reduz a frequência de crises e pode até interromper, dependendo da profilaxia que você faz. Aquele fator individual, a propensão ao episódio da dor, ele sempre vai estar ali, né? A gente não é uma doença crônica, assim como diabetes, como hipertensão, mas você pode fazer o controle, essa gestão do manejo de crise e não voltar a ter outras crises. Né? Tudo vai depender do tipo de dor e da causa ou dos fatores deflagradores associados para aquele indivíduo. Então, é possível prevenir? É possível prevenir. E a gente pode fazer essa prevenção de diversas maneiras. Então, o primeiro ponto é fazer o diagnóstico adequado, né? Um bom jeito de você prevenir é fazer um bom manejo de episódios agudos, né? Como assim? Então, se você tem
dependendo da frequência que você tem de episódios agudos ao longo da semana, a frequência desses episódios e a intensidade deles também. Então, às vezes, você pode ter até um número pequeno de episódios, mas uma grande incapacidade associada a esse episódio. A dor da enxaqueca, ela é incapacitante, né? Existem outros tipos de dor de cabeça que também geram esse tipo de padrão incapacitante que podem ser preveníveis. Então, a gente faz essa orientação de prevenção para esses casos, a partir do manejo dos casos agudos, especialmente porque, às vezes, o uso da medicação analgésica de modo indiscriminado pode ser um fator de causas de dor de cabeça. Então, se eu uso um anti-inflamatório, por exemplo, várias vezes por semana para poder fazer o controle das minhas crises agudas, eu posso, pelo uso contínuo do anti-inflamatório, ter uma dor de cabeça de rebote. Então, a gente orienta que, a depender do número de frequências de crises ao longo da semana, a gente faça a profilaxia farmacológica. Então, além do manejo agudo adequado, eu posso precisar de fazer a utilização de uma medicação, que aí, para cada caso e para cada indivíduo, a gente vai escolher o melhor medicamento para poder fazer essa prevenção. E aí, com a utilização recorrente, né, contínua dessa medicação, o objetivo é impedir o aparecimento de novas crises, de novos episódios agudos. E aí, se porventura, mesmo utilizando o profilático, ocorrer um desses episódios, aí a gente faz o controle adequado daquele episódio, daquela crise, né? Mas, geralmente, quando você faz o tratamento profilático, o indivíduo passa muito tempo sem ter nenhuma crise ao longo desse período. Marcelo, o ponto focal da dor de cabeça é indicativo de algo? Ele pode ser também um indicativo de alguma outra doença associada? Sim, então, o padrão da dor de cabeça, ele vai falar muito a respeito de qual tipo qual é o mais prevalente, né? Então, como a gente comentou antes, uma dor que é pulsátil, bem localizada, que está associada a náuseas e vômitos, com a presença de repulsa pela luz e pelo som, isso é muito típico de um tipo de dor de cabeça, ainda mais se ela vier acompanhado pelos pródromos que a gente comentou. O indivíduo sabe que vai ter essa dor de cabeça, é recorrente, tem a presença de aura associada, isso tem muito a cara da enxaqueca. Claro, eu preciso ainda assim descartar causas secundárias, mas é muito preditivo positivamente, né? Então eu espero desse caso, desse tipo de acometimento, um caso de enxaqueca. Então, nesse tipo de história clínica, a gente tem até uma certa segurança clínica de poder fazer o diagnóstico e instituir o tratamento, mas a gente precisa também observar outras causas e causas secundárias. Marcelo, você falou bastante a respeito de luz e também sobre som, mas e o cheiro? O cheiro também pode ser um gatilho para enxaqueca? Pode, especialmente por conta do material que é inalado, né? Em excesso ou não? Simplesmente só um pouco? Então, tudo depende da tolerância e da variabilidade individual. E aí não é só a questão de ser um cheiro, então um perfume, alguma coisa assim. Geralmente é aquilo que é o veículo e que está associado a algumas partículas que são inaláveis, e aí isso ativar o mecanismo da dor, né? Ativar a crise da enxaqueca. Existem alimentos também que podem desencadear a enxaqueca? Sim, existem, e eles também funcionam na base desse tipo de padrão de substância que vai ser absorvida e que é estimulante para a crise. Uhum. Um exemplo muito comum é a cafeína. Então, a cafeína pode ser um dos alimentos que é deflagrador de crises, e a gente tem outros alimentos que estão associados a esse tipo de crise também. Aquilo que gera resíduo rico em tanino, por exemplo, também pode causar esse tipo de dor de cabeça. Chocolate também? Chocolate também pode causar esse tipo de dor de cabeça. Existem alguns outros alimentos fermentados que também podem causar esse tipo de dor de embutidos cabeça. Também, é verdade? Justamente por conta desse tipo de resíduo que eles geram dentro do metabolismo e que vão acabar sendo irritativos e provocando essa dor de cabeça. Queria que você falasse também sobre os perigos da automedicação. É muito comum as pessoas tomarem remédio por conta própria
no caso da enxaqueca. E muitas pessoas, inclusive, tomam remédios para dor de cabeça com cafeína na fórmula. Eu queria que você falasse sobre essa questão e sobre os perigos da automedicação. Então, um dos principais pontos em relação à automedicação é o uso prolongado do analgésico, que é a medicação que vai tirar a dor, especialmente se esse analgésico for um anti-inflamatório. E na retirada desse analgésico, você ter uma dor de cabeça de rebote. Isso falando dos casos que são de cefaleia primária, já bem estabelecidos e que vão ser tratados como automedicação, vão ser cuidados sem uma orientação do profissional de saúde. O outro grande perigo é essa dor de cabeça ser uma daquelas com um padrão que preocupa e que às vezes o indivíduo não conhece as orientações e fala, é só uma dor de cabeça e não reconhece o padrão com sinal de alarme, e isso vai desenvolvendo um outro quadro que pode ser mais grave, potencialmente grave. Então, a gente não deve automedicar, a gente precisa investigar exatamente qual é o tipo da dor, a causa da dor, entender o padrão. Lembrando que é uma condição de saúde muito frequente, uma das principais causas de visita ao consultório. Então, se eu estou na dúvida, se eu, por um acaso, preciso esclarecer isso, não estou me sentindo confortável, procura a unidade básica de saúde, procura o profissional justamente para poder tirar a dúvida e fazer o diagnóstico diferencial, porque as causas que são secundárias, elas envolvem tratamentos específicos e aí só o controle com a analgesia simples não vai ser suficiente para poder erradicar a causa do problema. A medicação para cefaleia e a medicação para enxaqueca são diferentes? A enxaqueca é um tipo de cefaleia. Ela vai demandar um tratamento específico e uma condução de investigação específico. A cefaleia tensional, ela vai ter um padrão de tratamento, especialmente quando ela é uma cefaleia crônica. Então, não é um episódio único, né? Não é o meu primeiro episódio, não é algo agudo, mas é algo recorrente. O tratamento não difere muito do tratamento proposto para enxaqueca, especialmente para o manejo da dor aguda. Agora, as cefaleias que estão associadas a outras doenças, ou especialmente a doenças que são sistêmicas, elas vão ter uma condução diferente. Justamente porque a causa delas está associada a outras doenças. Existe um outro grupo de doenças que causa dor de cabeça que a gente não comentou, que são as neuralgias, como, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, que pode causar um tipo de dor que é uma dor neuropática, que a gente fala. Como que é isso, Marcelo? É uma dor um pouco diferente da dor da cefaleia de tensão ou da migrânia, da enxaqueca, que vai envolver um padrão de, às vezes, uma desestesia, uma hipersensibilidade, pode ter a sensação de queimação, muita sensibilidade ao frio, é uma dor do tipo neuropática que a gente fala, ou ao calor, a alteração da sensação térmica, da sensação tátil, que um leve encostar, isso gera uma dor muito grande. A neuralgia do trigêmeo é uma das causas de dor bastante impactante, ela também pode ser prevenida, também pode ser utilizada medicação profilática para ela, e geralmente é uma das causas de procura do consultório do neurologista com uma certa frequência, e principalmente por conta da repercussão que isso causa para a vida do indivíduo. Tá certo. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando hoje sobre dores de cabeça, cefaleias, nós estamos falando sobre enxaqueca. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta e você continua aí.